Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. No programa de hoje, eu vou contradizer tudo aquilo que eu geralmente falo. Eu não queria. Eu pensei em não gravar isso, mas é uma mensagem que eu tenho que levar, mas eu vou contradizer as minhas mensagens. Não é possível. Mas quando desistir é bom. Você ficou louco, Marcelo. Você sempre fala assim, não desista, vá fundo em busca dos seus sonhos. Nunca dê um passo atrás, para trás nunca, para frente, para trás nem para, como o professor Clóvis fala, para trás nem para pegar impulso. Mas você já vai entender. Você já vai entender que aqui tem uma coisa muito interessante e eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo mais um artigo que vale a pena ser lido e por esse motivo eu tô trazendo para você, do Psychology Today. Esse site é bastante legal e eu consumo esse conteúdo aqui com bastante frequência e eu quero compartilhar com você. Mas ainda, se você ainda não deu um like nesse vídeo, antes que você esqueça, dá um like aqui nesse vídeo. E se você ainda não assinou o canal, assine o canal. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Esse conteúdo de hoje ele diz que ele está contradizendo, mas ele não está contradizendo. Vamos pensar assim, ele é uma boa saída para situações onde a gente percebe que nós estamos... eu vou falar uma coisa para você, existe uma diferença muito sutil entre o persistente e o teimoso. O persistente, qual é a diferença entre o persistente e o teimoso? Pensa, raciocina. O teimoso, a pessoa teimosa, você conhece alguma pessoa que é teimosa na vida? Talvez você conheça sim, alguma pessoa que você fala, meu, fulano é teimoso. Mas qual a diferença de um teimoso para um persistente que nunca desiste? Talvez, somente talvez, o teimoso foi aquele que extrapolou, foi além demais da conta, ele tentou e ele extrapolou aquele limite do possível, né? Nós precisamos aprender a ir em busca do impossível, como diz o Walt Disney, né? O Walt Disney tem uma bela de uma frase de situação sobre pessoas que buscam o impossível, são aquelas que fazem acontecer realmente, mas às vezes as coisas elas podem não sair do lugar e às vezes tem um outro pensamento que conflita com esse, que fala que o feito é melhor do que perfeito. Então às vezes, somente às vezes você precisa aprender a abrir mão de alguma coisa com o objetivo de que quando você abre mão, você encontra a sua essência e aquilo que você realmente veio a buscar. Então eu quero compartilhar sem mais delongas com você esse artigo da Psychology Today. É um artigo bastante interessante do Bruce Y. Lee, que é deve ser médico, MD é médico, né? Uma sigla para médico, e MBA. Né? Um osso engraçado para escolher aqui, tá? Essa tradução, assim, esse tradutor do Google nem sempre ele me ajuda, ele me prega às vezes muitas peças. Mas esse artigo vai falar assim: às vezes você precisa desistir para realmente conseguir o que quer. Tem sentido total isso, tem sentido total. E os pontos chaves desse artigo. Quando você se esforça demais para permanecer em um caminho, talvez seja hora de desistir. A vida nem sempre é sobre seguir um plano. A vida nem sempre é sobre seguir um plano. Considere desistir de tentar entender as expectativas, tentar ser bem-sucedido ou se importar com o que os outros pensam. Tem um ponto-chave bem interessante aqui, grifo meu. Desistir pode ser libertador, libertando você dos grilhões das expectativas, uma linha do tempo e o que outras pessoas pensam e querem. Às vezes é melhor apenas ver o que o universo te apresenta do que achar interessante e alinhado aos seus valores. Às vezes é melhor aprender a ver o que o universo te apresenta. Pense nisso. Pense nisso porque às vezes essa imagem aqui é bastante chocante, né? Uma imagem comercial, mas ela tem um ponto aqui. Então vamos lá, sempre trazendo highlights com você, lembrando que esse artigo eu compartilho com você aqui nos comentários. Aqui nos comentários ele tem esse artigo, então recomendo você ler ele na íntegra. Vai lá, dá um clique também. Você dá um clique no artigo, você vai ajudar os caras lá a receber também, porque eles ganham disso também a cada vez que as pessoas visitam. Então vamos lá. Highlights.
À primeira vista, isso pode parecer um pouco contrário às palavras de encorajamento mais tradicionais. Você consegue, continue tentando, ou nunca desista, nunca se renda, mas desistir acabou sendo uma das melhores coisas que eu já fiz. Aqui ele conta uma grande história. Essa história é bem interessante, falando que ele estava lá fazendo, né, aconteceu há pouco, era uma vez, né, então aconteceu de que ele estava tentando se dar bem na carreira, então ele tentava de tudo, ele chegou numa empresa, essa história acontece muitas vezes, a gente chega numa empresa e nós tentamos fazer de tudo para subir na carreira, atingir um posto de gerência, de diretor, e às vezes a gente não é contratado, às vezes a gente se frustra, até quando a gente não é contratado, o que aconteceu aqui com ele, né? A gente não sabe por que as empresas não estão contratando a gente, mas talvez seja porque a gente tem planos, né? E as empresas às vezes elas não querem que você tenha um plano, o importante é para ela, né? Empresas, às vezes elas pensam assim, nem todas as empresas, elas são lugares que estão pensando puramente na carreira, porque uma empresa ela sabe que ela tem que dar lucros para os donos, senão não tem motivo dela existir, mas a gente tem que pensar que as pessoas que trabalham com a gente também elas têm uma carreira, mas às vezes isso pode ser um pouco conflitante, então pode haver aqui, e ele tentou entrar para uma empresa, ele tentou diversas formas, ele não conseguiu, aí ele resolveu largar a mão. Ele largou a mão e foi a melhor coisa que ele fez. E isso é o texto que ele traz aqui. Eu não vou ler esse texto porque eu quero que você venha aqui e você leia também. O que eu vou compartilhar com você são os highlights deste texto. A maioria das empresas nunca me disse diretamente por que me rejeitaram, optando apenas por me enviar cartas de rejeição de formulários. Nos Estados Unidos eles têm um pouco disso. Você recebe um formulário às vezes até com planos de como fazer para se desenvolver, né? Isso não é comum aqui. Quando entrei em contato com alguns dos seus recrutadores, eles disseram coisas. Não é uma boa opção, né? Não foi, você não deu match. Você não foi dessa vez. A gente fala aqui nisso, né? Olha uns bannerzinhos aqui. E aí a gente continua. Um sócio-gerente de uma empresa de consultoria, no entanto, ofereceu uma razão mais concreta para eles me rejeitarem. O cara estava se sentindo rejeitado. Ele admitiu que eu estava certamente mais do que qualificado o suficiente. O cara estava mais do que preparado. Mas estava certamente mais do que qualificado o suficiente para ser contratado. Mas, ó, um grande mas aqui. Está um grande mas. Ele falou de novo. Mas não me dariam uma oferta porque, rufa os tambores, os escritórios em vários anos. Aqui ele não traduziu direito, esse Google ele não me ajudou. Mas aqui, né, ele falou exatamente o seguinte, a tradução, o artigo em inglês ele fala assim, ele queria se desenvolver, resumindo essa história, ele queria se desenvolver, porém, o escritório ele queria uma pessoa que fosse mais lá, fizesse simplesmente o trabalho dela e não se desenvolvesse. Ele falou que não ia acontecer, o que havia dito eles que eu queria administrar um escritório deles, eles perceberam que o cara queria se tornar diretor, eles não queriam mais uma pessoa se tornando diretor ali, eles queriam simplesmente uma pessoa que cumprisse tarefas. Talvez, somente talvez, como eu digo, eu fosse muito tradicional para eles. Talvez eu não me encaixasse na imagem deles como um colega deveria ser. Independentemente disso, em vez de persistir, desistir de tentar convencê-los a me contratar. Desistir, ele podia tentar chegar lá e falar assim, mas você vai me contratar por esse motivo, por esse outro. Então o que eu fiz? Eu dei um bip. Desisti de tentar encontrar uma carreira tradicional. Eu desisti de tentar ser bem-sucedido. Desisti de me importar com o que os outros pensam de mim. Isso eu falo aqui bastante. Nós não devemos nos apegar às coisas que as pessoas falam ao nosso respeito. Desisti de tentar mostrar às pessoas que eu não viraria um vagabundo. Eu desisti de alguns dos meus amigos também. Às vezes a gente precisa desistir dos nossos amigos, aquelas pessoas que não agregam nada àquilo que a gente está fazendo. Desistir de estar no cronograma, sendo seguido por todos ao meu redor. Desistir de praticamente todas as minhas expectativas. É aquela coisa do desapego. Eu gosto das filosofias orientais que falam que você precisa se desapegar das coisas materiais. Desapegar do seu
gosto, desapegar daquilo que te prende você às vaidades do mundo, desapegar-se do seu ego. E quando você faz isso, quando você se desapega, você atinge o que eles chamam de, em outras palavras, a felicidade. Você atinge um estado perfeito de harmonia e você para de se importar com coisas pequenas, com coisas que não fazem sentido. E ele fala aqui: foi aí, pessoal, que a minha vida começou a mudar drasticamente para melhor. Isso me livrou dos grilhões, das expectativas ou da necessidade de permanecer em um caminho. Isso fez com que... Então, essa história ela fala sobre uma pessoa... Mais uma vez, vale a pena você vir aqui e ler essa história, porque essa história é bastante interessante. Então, o que quer dizer tudo isso? O que quer dizer? Às vezes a gente tenta se encaixar. Às vezes tentamos nos encaixar nos sonhos das outras pessoas. Aquilo que as pessoas idealizam para elas, e às vezes para a gente querer agradar, a gente tenta fazer o mesmo, mas o caminho é o nosso. Então, quando a gente desiste, especialmente de uma coisa que não é o meu sonho, não é aquilo que eu quero, não é onde eu me encaixo, não conecta com as minhas crenças e com os meus valores. Vale checar se as nossas crenças e valores elas estão adequadas. Quando a gente descobre que as nossas crenças não estão adequadas com aquilo que a gente está fazendo, isso quer dizer que talvez a gente está fazendo alguma coisa somente para agradar os outros. Isso é ruim. Nós precisamos perceber o que nos move, qual é a nossa missão. É como se uma pessoa, como se um jovem fosse para a faculdade fazer uma carreira que agrade seus pais, mas não agrade ele. Isso é um exemplo muito grande, isso é um exemplo muito concreto, mas quanto micros exemplos deste mesmo assunto existe no nosso dia, existe na nossa vida. Quantas coisas eu estou fazendo simplesmente não é por mim, é para os outros. A gente precisa voltar e pensar que primeiramente nós precisamos nos agradar, primeiramente nós precisamos nos se sentir bem, porque quando eu estou bem comigo, eu posso ajudar as outras pessoas, eu posso compartilhar um conteúdo, eu posso compartilhar um caminho, uma mensagem, mas se eu não estou me sentindo bem, eu não vou, comigo mesmo, eu não estou bem comigo, eu não vou ter a plena noção, todas as ferramentas, vamos falar assim, que vai fazer com que ajude as pessoas a conquistar. Talvez eu esteja preso somente no meu mundo e a minha ajuda não vai ser efetiva. Então, primeiramente, se sinta bem para que você tenha todas as ferramentas necessárias para você ajudar as pessoas de maneira muito efetiva. Esta é a mensagem do Mindset de hoje, deste programa. O que é o novo Mindset? O novo Mindset é a celebração das novas ideias. O novo Mindset é uma nova forma de pensar, muito mais próspera, muito mais de boa, muito mais com a vida. E se você ainda não deu um like, se você não deu um like nesse vídeo, dá um like agora mesmo, compartilhe com seus amigos e se inscreva nesse canal. Isso vai fazer com que você me ajude na minha missão de levar essa mensagem para mais pessoas. Eu sou Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.